Direto da redação. O Rio de Janeiro está em estado de atenção e tem 100 famílias que estão desalojadas em Del Castillo. Essas pessoas, elas ocupavam um prédio público, usavam como moradia e foi emitida uma ordem de desocupação e agora estão desalojadas, estão ao relento. E a Cláudia Freitas está no Rio de Janeiro e tem informações sobre essa situação dessas famílias. Deixa eu cumprimentar a Cláudia Freitas aqui, direto do portal Eu Rio, no Rio de Janeiro. Cláudia, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Nós vamos abordar justamente a situação complicada dessas famílias, Roberto, e que a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, né, está acompanhando. Perfeito. E essa família, Cláudia, eu gostaria que você explicitasse melhor e você explicasse, nós já vamos direto, nós não vamos para o comercial, mas nos dê essa informação detalhada, porque as imagens que me chegaram aqui, que você produziu, elas, eu confesso que me impressionaram. Vamos entender melhor. Então, Roberto, a situação é a seguinte: essa desocupação, nessa reintegração de posse, ela aconteceu no dia 23 de agosto, ou seja, na semana passada, e desde então a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ vem buscando uma solução de moradia para essas cerca de 100 famílias que ficaram desalojadas após a desocupação desse prédio, que a informação que se tem até o momento que seria do INSS, e foi desocupado durante uma operação conjunta aí com a Polícia Militar e a Polícia Federal. Nós conversamos com um dos membros dessa comissão, dessa comitiva da ALERJ, e ele contou pra gente como é que foi que aconteceu essa desocupação e como que está hoje as condições dessas famílias que acabaram indo para uma outra idade. Isso porque, segundo ele, não houve nenhum amparo da Secretaria de Assistência Social, tanto do governo estadual como do governo municipal. Ele disse, inclusive, que a ALERJ tentou colocar essas pessoas em um abrigo público, mas não conseguiu. Nós vamos assistir agora essa entrevista com o João, que é membro da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ. Logo nas primeiras horas do dia, a Comissão de Direitos Humanos foi informada de que havia um processo de desocupação no bairro de Del Castillo. Logo eu mesmo me encaminhei para aquele lugar. O cenário era de completo desalento, né? Várias famílias estavam no entorno do terreno onde eles ocupavam, e seus pertences, seus móveis, as poucas coisas que eles tinham estavam na calçada, e uma quantidade relativamente grande de pessoas. Eram em torno de 100 famílias naquele lugar, naquela ocupação, e logo eles foram retirados, né, por um grande aparato policial, vale ressaltar, mas também sem confronto, sem resistência, e eles resolveram ocupar as calçadas, uma vez que eles não tinham para onde ir. Aqueles moradores, eles resolveram, por conta própria, procurar um outro lugar. Mas que lugar era esse? Era uma outra ocupação. Eles foram para uma outra ocupação, uma vez que a Secretaria de Assistência Social do Estado nem do município chegou naquele momento para dar nenhuma assistência. E eles se deslocaram daquele espaço onde estavam, que era uma ocupação, que foi decidida através do judiciário por uma reintegração de posse, e se dirigiram para uma outra ocupação. Muitas crianças estavam naquele espaço, algumas famílias com crianças recém-nascidas, que inclusive nasceram no espaço,
alguns idosos que tinham algumas comorbidades. Do período em que eu fiquei lá até a noite, eu presenciei uma senhora tendo 2 convulsões. Então eram pessoas que necessitavam de muitos cuidados, de atenção médica, e o Estado ele só se fez presente para retirar aquelas pessoas de um terreno que, pelo que eu pude entender da situação, era um terreno de propriedade do INSS, que havia entrado com pedido de reintegração de posse, e assim foi decidido. Contudo, outras formas de assistência social para aquelas pessoas que moravam naquele terreno não estava presente naquele lugar. E foi uma situação bastante complicada, porque as horas iam passando, os moradores ficando cada vez mais desesperançados. A noite caiu, o frio estava muito intenso, os moradores resolveram fazer uma fogueira e alguns ficaram na calçada da entrada de onde eles estavam. O Estado retomou para si o terreno, retirou os moradores e deixou eles nas calçadas. E a gente tentou fazer o que nós podíamos, mas sem o auxílio da Secretaria de Assistência Social do Estado ou do município, ficou muito difícil, para não dizer inviável. Nós não conseguimos sequer encaminhar as pessoas para um abrigo. A Comissão de Direitos Humanos da Alerj passou o dia inteiro tentando contato com as secretarias de assistência social, tanto do Estado quanto do município, e não tivemos sucesso. A desocupação foi pacífica, não houve resistência, os moradores já inclusive estavam sabendo que teriam que se retirar do local. O terreno é de propriedade da União, talvez tenha sido isso que fez com que o Estado ou o município não estivessem presentes ali, ou melhor, não estivessem presentes para atuar de forma social, mas o aparato policial estava todo ali. Não havia nenhum órgão da prefeitura, nem a Secretaria de Ordem Pública estava, apenas a Polícia Militar representando o Estado. E a Polícia Federal, que chegou logo no início, um representante do INSS, que era o dono do espaço, que se diz o dono, se alega ser o proprietário do espaço. Ou não houve nenhum tipo de auxílio aos moradores, como já disse. Então ficou bastante complicada a situação dessas pessoas, ainda está, pois a maior parte deles não tinha para onde ir e se dirigiram para uma outra ocupação. A Comissão de Direitos Humanos continua cobrando os órgãos que atuam nessa área, mas até agora não obtivemos respostas. A gente não consegue encontrar motivos pelos quais essas secretarias não estiveram nessa desocupação, com esse número grande de pessoas que acabou sendo removida daquele lugar, e a gente não tem muito o que fazer. A gente não tem números exatos, mas essa forma de desocupar, de tirar as pessoas de ocupações que se dizem ilegais, vem crescendo de uns anos para cá. Nós temos acompanhado alguns momentos bem tensos de desocupação, e o Estado não mostra uma solução breve para essa questão da moradia. Então fica mais difícil. A gente, infelizmente, não tem muita condições de lidar com essa questão da moradia enquanto Comissão de Direitos Humanos. O que nos resta é cobrar e esperar para ver qual é a solução que eles vão adotar. Roberto, nós ouvimos então agora a versão desse membro da Comissão de Direitos Humanos da Alerj. Ele afirma ali que ele não consegue contato nem com o Estado, nem com o município na busca de solução para essas famílias. Nós estamos falando aí de aproximadamente 100 famílias, então vamos colocar um número muito maior de pessoas
que foram, então, despejadas desse imóvel que seria do INSS, ou seja, que seria da União, fica ali no bairro de Del Castillo. Então, nós vamos também buscar aí uma explicação, né, buscar a versão da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, assim como do Estado, para que a gente possa voltar aqui no link com novas informações sobre essas famílias, sobre esse caso. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cláudia. Bom dia para você. Obrigada, Roberto, para você também.